Igreja Batista Éden. Projetos sociais. Restaurante comunitário. 5 pães e 2 peixinhos. Comunidade terapêutica para homens. Resgate vidas. Comunidade terapêutica para mulheres. Talitha Kumi. Jardim de Deus. Atende crianças com café da manhã, almoço e lanche. Pastor Rodolfo Zaio. Inscreva-se no canal. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua casa e sobre a sua família. Nós estamos aqui ao vivo para liberarmos uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Vá até o final dessa live. Nós vamos passar agora um vídeo de 40 segundos falando um pouco daquilo que Jesus tem feito aqui em Rondonópolis, Mato Grosso, na Igreja Batista Éden. Já voltamos. Igreja Batista Éden. Projetos sociais. Restaurante comunitário. 5 pães e 2 peixinhos. Comunidade terapêutica para homens. Resgate vidas. Comunidade terapêutica para mulheres. Talitha Kumi. Jardim de Deus. Atende crianças com café da manhã, almoço e lanche. Pastor Rodolfo Zaio. Inscreva-se no canal. Aleluias! Deus é bom em todo o tempo. Como eu gosto de falar essa frase. Deus é bom em todo o tempo. Aleluias! Nós estamos aqui porque o Senhor nos deu uma direção de termos um culto online, termos uma live, liberarmos uma palavra sobre essa nação. E existem algumas coisas que acontecem nessa live que você que está me assistindo, que está nos assistindo no canal aqui da Batista Éden Igreja, no canal do Facebook, que nos ajuda muito a propagar, a divulgar, a enviar essa mensagem para outras pessoas. Pastor, o que eu preciso fazer que ajuda para que essa palavra seja anunciada, para que essa palavra chegue a outras pessoas? Quando você comenta na live, essa é uma característica das lives do Facebook. Quando você comenta a live, você está dizendo ao algoritmo, ao computador que gere tudo isso, que essa live é importante para você. E automaticamente ele vai procurar pessoas do seu perfil, parecido com o seu, e vai encaminhar essa live a essas pessoas. Uma outra coisa que é muito importante nas lives é quando você compartilha dentro do Facebook, nos grupos do Facebook. Compartilhe uma vez em cada grupo. Isso é muito importante. A terceira coisa que é importante você fazer nessa live é você copiar o link e enviar para os seus contatos no WhatsApp. Crie uma lista de transmissão, mande em todos os grupos que você está, mande no Mensage esse link, porque isso ajuda para que outras pessoas recebam da palavra de Deus. Hoje a ferramenta internet, celular, é uma ferramenta poderosa para mim liberar uma palavra de Deus sobre essa nação, e uma ferramenta poderosa para você em casa trabalhar para o Senhor, porque quando você aperta compartilhar, quando você comenta, você está trabalhando para o Senhor. Então já comece comentando aí na live: eu vou trabalhar para o Senhor. Escreve aí na live, comece a trabalhar nisso, comece a compartilhar, comece a encaminhar esse link para os seus contatos. Amém? O título da mensagem é O Jovem Rico. Nós conhecemos essa história. Foi um momento na caminhada de Jesus, que Jesus se encontrou com um jovem rico. Nós vamos ler o texto. Ele tem esse mesmo texto no Evangelho de Marcos e de Mateus, mas nós vamos ler lá o do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 18, versículo 18. Lucas, capítulo 18, versículo 18 até o versículo 30. Nós vamos ler toda a história, eu vou expor a história aqui, e nós vamos extrair algumas verdades muito importantes para os nossos dias. Amém?
Quem dos meus filhos está aqui, diga amém. Ah, estão ressurretos. Aleluia. Lucas 18 diz assim: perguntou-lhe certo homem de posição: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulteres, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. Disse ele: todas estas coisas tenho obedecido desde a minha juventude. Meu Deus, muito forte. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens e reparte com os pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Versículo 23. Ouvindo ele isso, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. Vendo Jesus que ele ficava muito triste, disse-lhe: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Com certeza é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os que ouviram isso disseram: logo, quem pode se salvar? Ele, porém, Jesus respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Disse Pedro: nós deixamos tudo e te seguimos. Disse-lhe ele: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não receba neste mundo e no mundo vindouro o reino eterno. Aleluias. Vamos orar. Fique de pé no seu lugar. Você que está em casa, interceda por mim. Você que está aqui, ore por mim. Pastor, ore pelo quê? Ore para que eu possa liberar sobre a sua vida aquilo que realmente o Espírito tem colocado no meu coração. Amém? Amigo Jesus, doce Espírito Santo, Pai da eternidade, nós te adoramos neste lugar. Nós cuidaremos para que sempre toda glória, toda honra e toda majestade seja dado a Ti através das nossas vidas neste lugar. Sabemos que somos miseráveis, pecadores. Sabemos também que o seu sacrifício na cruz nos justificou e nos colocou na posição de filhos e filhas de Deus. Mas nós não merecemos esse amor que nos constrange todos os dias. Mas mesmo sem merecer, o Senhor tem derramado esse amor sobre nós. E nós cantaremos a Ti, que queremos passar a eternidade na Tua presença. A eternidade é o nosso desejo ardente, Senhor. Que os Teus filhos venham compreender a profundidade dessa mensagem. Que a Tua igreja no Brasil venha compreender a profundidade dessa mensagem. Se arrepender e voltar o seu coração para a eternidade com o Senhor. Nós te amamos, te bendizemos e te adoramos. Em nome de Jesus, amém e amém. Poder sentar. Eu vou recapitular o que nós acabamos de ler. Depois nós vamos ir versículo por versículo, extraindo grandes verdades para as nossas vidas desse texto. Grandes verdades para a atualidade a qual o mundo se encontra. O mundo que jaz do maligno. O mundo a qual nós estamos enfrentando todos os dias como homens e mulheres de Deus. Amém? Esse texto que nós acabamos de ler, de Lucas 18 ao 30,
ele fala uma história de um homem, de um jovem que tinha muitas posses, que era um jovem abastado e religioso. Fala comigo assim: um jovem abastado e religioso. Quero combinar com você que está em casa. Todas as vezes que eu pedi para os meus filhos aqui falarem comigo, eles estão meio mortos, meio vivos, eles falam bem baixinho, mas vão falar alto. Quero te desafiar a escrever, para você ajudar essa live a mais pessoas serem alcançadas, amém? E esse jovem rico e religioso, ele chega-se até Jesus, ele chama Jesus de bom e pergunta para Jesus, como que faz para eu herdar, viver a eternidade? Só uma abertura aqui para você entender algo. A Bíblia diz que o coração do homem clama pela eternidade, amém? Só para você entender algo aqui, para mim continuar explicando, na verdade nós vamos expor essa história, depois nós vamos extrair algumas coisas, mas eu preciso criar essa base. Quando nós nascemos seres eternos. Quando eu e você nasceu, não nascemos transitórios, somos seres eternos. E por sermos eternos, desejamos por toda a eternidade a eternidade. Pastor, por que você está falando isso? Eu quero justificar aqui a pergunta desse homem rico e religioso. Ele tinha muitas posses, uma vida muito boa na terra, mas mesmo assim o seu coração clama e clamava pela eternidade, como o coração de todos os homens. Clama pela eternidade. Mas temos um conceito errado de eternidade quando pensamos que eu serei eterno quando eu morrer para essa vida. Muitos de nós temos esse conceito diabólico enraizado na nossa mente. Qual, pastor? Que a eternidade só irá começar quando eu morrer. Mas a eternidade não começará quando você morrer. Uma nova etapa da eternidade nascerá. Amém? Amém? Mas você, quando nasceu um ser eterno. Então o que eu faço nessa terra, pastor, transitória e passageira? O que eu estou fazendo aqui agora, pastor? Qual é o sentido da minha vida? Deus, na sua soberania, pastor, o que é a soberania de Deus? É o poder absoluto que há em Deus. Deu a nós, homens, um jardim. Deu a nós, homens, um lugar transitório. Deu a nós, homens, um espaço na eternidade que Ele nos deu para decidir se vamos passar a nossa eternidade com Ele ou se vamos passar a nossa eternidade no inferno, no lago de fogo, junto com Satanás e seus anjos. Então esse tempo que vivemos agora, da eternidade, é um tempo onde Deus, na sua soberania, nos deu uma capacidade de escolher se passaremos a eternidade com Ele ou com o diabo no inferno. Então, igreja, o clamor pela eternidade estava nesse jovem. E ele, quando ele pergunta assim, o que eu farei para herdar a eternidade? Ele estava dizendo assim, o que eu farei para passar a minha eternidade em glória, na majestade e diante da presença gloriosa de Deus? O que eu farei para me livrar do fogo do inferno? O que eu farei para me livrar da segunda morte? Pastor, o que é a segunda morte? A segunda morte é o inferno, o diabo, a besta, o falso profeta e todos aqueles que rejeitaram o Filho de Deus, todos aqueles que rejeitaram o sacrifício de Jesus, todos aqueles que rejeitaram a presença eterna e gloriosa que Jesus liberou na cruz, porque só existe, você escreve e você fala comigo, só existe salvação eterna em Jesus.
Então a segunda morte é um lugar de escolha para aqueles que não acreditaram no que Jesus diz. Então nós estamos vivendo um tempo que é o agora, alguns teólogos chamam de era. A era que vivemos agora é a era de escolhermos se passaremos com Jesus em glória e com o Pai, tendo prazeres inefáveis na sua presença, ou se sofreremos eternamente no lago de fogo, sendo comido pelos vermes. Então quando esse jovem, olha como esse texto é profundo, e como esse diálogo de Jesus com este homem é importante demais para nós, e é extremamente atual. Por que é atual, pastor? Um texto de 2000 anos. Porque eu e você vivemos neste tempo, e essa é a nossa hora, e este é o nosso momento para a nossa escolha, para a sua escolha que está em casa. O tempo desse jovem rico foi há 2000 anos atrás, mas bate no peito e você escreve em casa: mas o meu tempo é agora. E aí Jesus começa a responder o clamor desse homem, o clamor desse jovem, o clamor apaixonado pela eternidade desse homem, religioso e abastado. Jesus olha para ele e fala assim: olha, por que você... Olha, a primeira coisa que Jesus fala é: por que você está me chamando de bom? Bom só há um, que é o Pai que está no céu. Eu quero explicar isso também, para você entender. Muita gente interpreta isso de uma maneira errada, dizendo assim: olha, Jesus, ele disse que só o Pai era bom, que nem ele era bom. Jesus não era bom, igreja? Era ou não era? Jesus é o cara. Mas o que Jesus estava falando? Ele estava falando assim: olha, antes deste momento na era, antes deste meu momento da eternidade, eu estava com Deus, e eu não tinha esse corpo caído, eu não tinha esse corpo adâmico, porque Jesus recebeu, naquele momento da eternidade, um corpo vindo de Maria, que é da descendência do primeiro Adão caído em pecado, amém? Então Jesus não era igual a eu e você. Jesus era semelhante ao homem caído. Ele tinha 100% a natureza caída de Adão. Então ele sentiu todos os desejos que você sente. Ele foi tentado em todas as áreas que você foi tentado. Quando Jesus fala assim: só o Pai é bom, ele está falando assim: olha, eu era bom antes desse momento na era. Eu era bom antes deste momento da minha eternidade, quando eu não tinha esse corpo caído, quando eu não tinha em mim a semente do primeiro Adão, amém? Mas eu decidi encarnar. O Verbo estava com Deus, e agora o Verbo estava encarnado entre nós. E ele, por que ele era semelhante, não igual? Porque naquele momento, mesmo sendo 100% homem, ele também era 100% Deus. Porque ele não foi gerado em Maria por outro homem, ele foi gerado em Maria pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então ele era 100% bom, mas ele era 100% da natureza caída de Adão também. Então Jesus vivia como eu e você. Olha só que amor é esse, gente. Ele era 100% bom e não tinha nada nele que o incomodasse. Agora ele vem e se prende na eternidade a um corpo 100% caído. E por isso ele responde a esse homem: eu não sou bom, bom é o Pai. Eu tenho lutas, eu travo batalhas, eu recebo setas inflamadas do maligno para pecar. Todos os dias Jesus está falando assim: eu luto contra essa natureza caída. Eu todos os dias luto contra o pecado. Jesus estava falando assim: olha, muitas vezes eu quero matar quem me afronta,
Muitas vezes eu quero revidar, eu não quero dar a outra face, porque essa é a natureza que eu decidi ter a partir de agora. Quem consegue ser amado um pouco mais por Jesus, sabendo que ele não tinha que passar por isso, mas ele decidiu passar por essa luta para poder interceder por você? Esse Jesus é maravilhoso, né? Pastor, como que Jesus está? Jesus continua nessa luta contra a carne? Fala, não. Fala assim, Deus é bom. Escreve, Deus é bom. Quando Jesus, igreja, quando ele morre naquela cruz, cumprindo todo o propósito de Deus, ele venceu o mundo. Eu não posso ouvir nenhum aleluia, não? Ele venceu todos os dardos inflamados do maligno. Ele venceu todos os acessos de raiva que ele teve. Ele venceu todas as... Você acha que o diabo não mandava seta de pornografia na mente de Jesus? Ele venceu todo o desejo da carne. Mas o diabo, não sabendo disso, o matou. Mas qual é o único salário do pecado? A morte. Amém? Mas Jesus tinha pecado? Tinha, igreja? Então a morte podia segurar ele? Não! Essa é a chave da salvação de Jesus aos homens e da sua ressurreição. Quando ele chega no inferno, quando ele chega lá no seio onde Satanás achava que havia vencido, Satanás, percebe que Jesus não poderia ficar morto, porque nele não havia o salário da morte, o pecado. E aí, por não haver pecado em Jesus, igreja, ele ressuscita. Mas agora, ele não ressuscita mais com um corpo à semelhança do primeiro Adão. Ele ressuscita com um corpo glorificado. Ele recebe um novo corpo. Um corpo que não tem mais desejo pelo pecado. Um corpo que não tem mais enfermidade. Um corpo que não tem mais prazer em nada deste mundo. Por isso que Jesus, igreja, atravessava a porta desse novo corpo. Quando os discípulos estavam reunidos e chorando, ele abriu a porta para entrar. Ele atravessou, é o novo corpo. Ele transfigurava com esse novo corpo. E é assim que Jesus se encontra hoje. Ele tem um corpo físico, amém? Da Trindade, Pai da eternidade, doce Espírito Santo, e o nosso Senhor Jesus Cristo, da Trindade, o único que tem um corpo glorificado, à semelhança do nosso, não como o nosso, mas renovado, restaurado, regenerado, é Jesus. Por isso que quando Jesus se manifesta em nossas vidas, ele toca no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. A presença de Jesus, ela é irresistível. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo escrevendo, diz assim, que ele tem o poder de sujeitar a ele todas as coisas. Como que Jesus sujeita a ele todas as coisas? Quando ele chega, a presença dele é tão gloriosa, que todas as coisas se prostram. Os meus olhos derretem. A minha garganta dá um nó, o meu coração se aperta e eu canto. Eu quero passar a eternidade na tua presença. Quem pode dizer aleluias? E eu vou te dar uma boa notícia. Aqueles que morreram em Cristo e aqueles que verão Jesus na sua volta, receberão o mesmo corpo que hoje está sobre Jesus. Em João capítulo 15 diz que primeiro aqueles que morreram em Cristo. Pastor, aonde estão os que morreram em Cristo? Eles estão no seio de Abraão, no paraíso, o seu espírito. Mas quando Jesus voltar, os corpos ressuscitarão, os mortos ressuscitarão, não mais com a semente corruptível do primeiro Adão, mas agora nós ressuscitaremos com o mesmo corpo que Jesus ressuscitou. Não porque morremos sem pecado, mas porque o Jesus foi sacrifício, não somente por ele, mas por todos os pecadores.
E em 1 Coríntios 15 também diz que quando Jesus cruzar o céu, se nós tivermos o privilégio de sermos a geração que Jesus cruzará os céus e chamará os que ficaram na terra para subir com ele em glória, no abrir, escreve você na live, você fala comigo, no abrir e no fechar dos olhos, receberemos um novo corpo. Aonde não haverá enfermidade, aonde não haverá pranto, onde não haverá as setas do maligno não nos atingirão mais, mas receberemos um corpo perfeito, como ele é perfeito. Como Paulo disse, em parte conhecemos, como por espelho o vemos, mas chegará o dia que aquilo que é em parte, nós conheceremos ele plenamente. Amém? Isso é a eternidade em glória com o Pai. Isso é o que esse jovem estava clamando no versículo 18, e a resposta de Jesus para a eternidade no versículo 19. Amém, igreja? Quem está entendendo até aqui, igreja? Quem entende que você está num momento na sua eternidade de escolha entre a eternidade com um corpo glorificado e vivendo em prazeres inefáveis na presença do Criador eternamente, ou nesse mesmo corpo sendo jogado num lago de fogo que vai te queimar, onde terá vermes que vão te comer eternamente. Só existe a eternidade. Não existe o passado nem o futuro. Só existe o hoje. O que você faz na sua eternidade agora é o que vai definir aonde você vai passar ela eternamente. Você não sabe o dia que o Senhor vai te levar. Você não sabe o dia que Deus vai te tirar dessa terra. Você não sabe o dia. Então você precisa viver como Jesus nos ensinou. Quando ele questionado quando seria a volta dele, ele falou assim: olha, eu não sei, só o Pai sabe. Mas vocês devem viver como se todos os dias fossem o último. Se eu e você entendêssemos esse versículo, que todos os dias é o último dia da minha vida, como você viveria? Você viveria inclinado para as coisas deste mundo, ou você viveria inclinado para as coisas da eternidade em glória que Deus tem para você? E aí começa a conversa de Jesus, o diálogo de Jesus com esse jovem. E aqui começa um diálogo com você que está me assistindo, e um diálogo com você que está aqui presente. Preste atenção. Jesus era um homem e um Deus ao mesmo tempo, muito sábio. E Jesus, o versículo 20, igreja, é algo maravilhoso. Ele fala assim para o homem religioso, porque ele sabia que esse homem era um homem religioso, amém? Ele fala assim: guarde os mandamentos. E aí Jesus fala de 5 mandamentos. Mas são só 5 mandamentos, igreja? São 10. Mas Jesus só fala de 5. Jesus fala assim: olha, vamos ler o que Jesus falou? Versículo 20. Sabe os mandamentos? Não adulteras, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, e honra o teu pai e a tua mãe. Pastor, por que Jesus só falou dos 5 mandamentos? Por que Jesus não falou dos outros mandamentos? Não cobiçar a mulher do seu próximo, não cobiçar as coisas do seu próximo, amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, não ter ídolos, guardar o sábado, que era o mandamento deles também. Por que Jesus não falou dos outros mandamentos? Porque Jesus queria tocar na ilusão daquele homem. Aquele homem tinha uma ilusão muito forte na mente. Quando ele faz uma pergunta para Jesus de como ele iria para a eternidade em glória, na verdade, ele tinha convicção daquilo. Ele fala: olha como minha vida é boa, olha como eu sou bom. Quando ele chama de Jesus de bom, ele está dizendo assim: ó, Jesus, eu também sou bom. Na hora que Jesus faz essa pergunta, ele tem convicção plena que ele era bom. Olha o que ele diz no versículo 21. Olha só. Então, antes de nós ler o versículo 21, para você entender, Jesus coloca só 5 mandamentos para trazer a ilusão desse jovem rico para fora. Ele fala só de 5 mandamentos que Jesus sabia
que esses 5 mandamentos esse homem vivia. Jesus sabia disso. Então Jesus fala dos 5 mandamentos para trazer a ilusão daquele homem para fora. E é isso que eu quero trazer para fora hoje. O que, pastor? A sua ilusão. Porque vivemos em um tempo tão ou mais iludido do que esse jovem rico. Olha o que esse jovem disse, versículo 21. Disse ele: a todas estas coisas tenho obedecido desde a minha juventude. Quase que ele disse assim: aleluias, eu sou o cara mesmo. Quem consegue ver a empolgação desse homem? Ele estava extremamente eufórico quando ele falou isso, igreja. Ele tinha convicção que ele passaria a eternidade em glória. E aí quando Jesus fala dos 5 mandamentos, ele fala: é isso mesmo. E aí Jesus, na sua profunda sabedoria, ele dá uma direção para esse homem. E olha o que ele diz para esse homem. E olha o que eu vou dizer para você hoje. Versículo 22. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que você tem, reparte com os pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Jesus olha para ele e diz assim: olha, está te faltando uma coisa. Eu vou traduzir o que Jesus disse, amém? Está te faltando uma coisa, jovem rico e iludido. Você é abastado, vai na igreja, até guarda parte dos mandamentos, mas o seu Senhor não sou eu. Você não vive o primeiro mandamento, iludido. Você ama mais as coisas, você ama mais o dinheiro, você ama mais os prazeres deste mundo do que a minha presença. E a eternidade é conhecer o Pai, João 17, e o Filho que Ele enviou. E a eternidade é para aqueles que são apaixonados pela presença de Deus. E qual é a característica de um homem apaixonado pela presença de Deus? Ele não tem amor às coisas. Ele não tem amor ao dinheiro. Ele não usa as pessoas para ter dinheiro, mas ele usa as coisas para abençoar pessoas eternas que o Pai ama. Quando Jesus fala assim: olha, falta uma coisa para você, vende tudo, dá para os pobres e segue-me. Jesus está falando assim: olha, você até vai na igreja, seu religioso, você até guarda parte dos mandamentos, mas o seu amor e o seu senhorio está nas coisas, em Mamon. Igreja, isso choca a realidade daquele homem, daquele jovem. Isso choca a mente daquele homem tão profundamente, que esse homem que estava eufórico, olha o que acontece com ele. Versículo 23, ouvindo ele isso, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. O que esse versículo conclui nesse pensamento, nessa mensagem, pastor? Quem era o senhor desse homem? Mamon. Quem era o Deus deste homem? O dinheiro. Quem governava a vida deste homem, igreja? O dinheiro. E Jesus foi muito claro no Sermão da Montanha: só existe 2 senhores. Ou reina o Senhor da eternidade sobre a sua vida, ou Mamon, o inferno, o diabo te alcança e te escraviza e te ilude.
Igreja, eu não estou falando que Deus não quer dar coisas para você. Existe um caminho para que Ele te dê as coisas. Qual é o caminho, pastor? Quando você o ama e o busca acima de todas as coisas do seu reino, Ele acrescenta as coisas. Para quê? Para você alcançar mais pessoas. A ilusão deste homem é que ele tinha uma vida abastada, uma vida boa na terra, guardava parte do mandamento, mas o diabo era o seu senhor. E aí Jesus fala assim: ó, você quer ser perfeito? Você quer realmente a eternidade? Você quer realmente passar a eternidade comigo? Renuncia tudo. Pega tudo que você tem e dá para os pobres. Investe em pessoas. Jesus não pediu 10%. Jesus pediu tudo. E aqui eu quero confrontar a sua mente, religioso desses dias. Você vai na igreja, tem uma vida boa, guarda até parte dos mandamentos, e diz assim: Jesus é o meu Senhor. Mas eu vou trazer algumas perguntas para você hoje, para você avaliar se de verdade Jesus é o seu Senhor. A primeira pergunta é: você tem gasto os seus recursos e a sua vida com os pobres? Ou você tem gasto os seus recursos e a sua vida com os seus prazeres, com o seu umbigo? É assim que a igreja está nos nossos dias, em uma profunda ilusão. Até tem aparência de santidade, até tem aparência de boas obras, mas na verdade ela passa mais tempo mergulhada nas escrituras, ela passa mais tempo orando, ela passa mais tempo buscando a Deus, ou trabalhando, correndo atrás do rabo e do dinheiro. A segunda pergunta é essa. A primeira é: você tem gasto os seus recursos com os pobres? E eu não estou falando de 10%. Eu estou falando de toda a energia do seu ser. Jesus não pediu 10%. Ele falou assim: olha o que Jesus disse: vende tudo, dá para os pobres e segue eu. Sabe por que Jesus falou isso, igreja? Fala por quê, pastor? Eu vou falar algo chocante para você. A obra de Deus não precisa do seu dinheiro. A obra de Deus não precisa de dinheiro. Ué, pastor, como que paga as contas? Com dinheiro. Mas ela não precisa do dinheiro, porque o dono de todo o ouro e de toda a prata é dono do dinheiro. Jesus falou assim: ó, solta os recursos que você confia, solta a sua segurança, solta as suas habilidades, jovem, dá para os pobres, segue eu, porque eu sou dono de recursos ilimitados. Gente, nós vivemos isso todos os dias da Batista Éden. Nós aqui ensinamos que as pessoas podem dizimar e ofertar em quem Deus falar com elas. A nossa arrecadação aqui, igreja, não passa de 3 mil reais por mês no gasofilácio. E nós temos uma despesa de mais de 50 mil por mês. Eu pensei várias vezes em dispensar o Jedi, porque eu tenho um custo com ele. E Deus fala assim: não manda o Jedi embora. O Jedi é meu funcionário. Eu falei: então tá bom, ele vai ficar. Porque pastor, o que é isso? Não quero gerar uma instabilidade aqui não, tá, Jedi? Amém? Porque na minha natureza carnal, na minha natureza adâmica, eu fico morrendo de vontade, sofrendo. Como que eu vou pagar o Jedi? Como que eu vou pagar a luz? Como que eu vou pagar? Como que vai comprar? Como que vai fazer as coisas? E aí, quando minha natureza está gritando, eu lembro, na adoração, no lugar secreto, que eu sigo Jesus. E é Ele que me manda fazer. E o que Ele manda fazer, Ele sustenta. Ele sustenta. Igreja, nós gastamos mais de quase 150 mil para mudar para esse salão novo. Como, pastor? Seguindo o dono de todo o ouro e toda a prata. Quem está entendendo, igreja? Mas a segunda pergunta impactante que eu quero fazer para você hoje: você passa mais tempo buscando e seguindo Jesus, ou buscando e seguindo o dinheiro?
Meu Deus, escreve aí, meu Deus. Eu vou perguntar de novo, lindão. Para você que está em casa, você passa mais tempo buscando e seguindo Jesus, ou você passa mais tempo buscando, enganando os outros e ganhando dinheiro? Não se iluda. A única maneira de ganhar dinheiro sem enganar as pessoas, sem usar as pessoas, é seguindo Jesus. Se você passa mais tempo pensando e trabalhando atrás do dinheiro, o diabo é o seu senhor. Mesmo você guardando parte dos mandamentos, mesmo você tendo uma vida aparentemente boa, você vai queimar no fogo do inferno. Quem está entendendo isso, igreja? Quem está entendendo essa palavra? Você entende que vivemos em um tempo onde a igreja está em uma profunda ilusão? Pastor, por quê? Porque ela está apaixonada pelos prazeres da terra. Ela está afeiçoada. Igreja, ela passa mais tempo olhando um celular. Gasta horas e horas no trem do TikTok, horas e horas vendo coisas que não tem nem nada a ver, do que lendo a palavra. Quem é o seu Senhor? O Senhor desse jovem ficou claro que o Senhor dele era o diabo, que ele estava em uma profunda ilusão. A terceira pergunta que eu quero fazer para te confrontar e trazer você para a realidade: quando alguém te rouba, e o Jedi, quando começou a caminhar comigo, falou: pastor, você fala isso toda live. E eu fico pensando assim: Jesus, eu vou falar isso de novo hoje. Ele falou: vai, o povo não converteu ainda, tem um monte de gente de jeito, você tem que falar e tem que falar. Jesus falou em Lucas 6, do 27 em diante, igreja, que ele fala assim, ó: se alguém pegar a sua capa, deixa que leve a túnica. Por que Jesus falou isso? Porque para Jesus é mais importante o ladrão que rouba a capa e a túnica do que a capa e a túnica. Porque Jesus não é governado pelas coisas, ele é governado pelo Pai da eternidade. Então é muito simples a terceira pergunta: quando alguém rouba o seu celular, você vai no CISC da queixa? Você faz justiça com as próprias mãos? Ou você ora, abençoa o ladrão, manda a capinha, o carregador e bota um crédito? Quem é o seu Senhor? Você entende o nível de ilusão que nós vivemos? Os crentes estão falando por aí que bandido bom é bandido morto. Ah, gente, como eu sofro. Bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é bandido restaurado, remido e transformado pelo poder que há em Jesus. Quando alguém nos rouba, igreja, você que está me assistindo, a nossa função é orar e abençoar o ladrão que nos roubou. Isso nos dá a certeza clara que o nosso Senhor é Jesus. Todas as vezes que revidamos, quando alguém nos rouba, fazemos justiça própria, o nosso Senhor é o diabo. E na eternidade que estamos agora, estamos escolhendo o inferno. Quando as coisas têm mais valor para mim do que as pessoas, eu estou escolhendo passar a eternidade no inferno. Como eu gosto de dizer isso, igreja, e confronto muitos religiosos que não entendem o que eu estou falando. Deus, Jesus não vai mandar ninguém para o inferno. Ué, pastor, agora ficou difícil de entender. Nós escolhemos pelo inferno. Quando chegarmos diante de Jesus, ele vai falar assim: olha, eu deixei a porta aberta, eu te aceitei do jeito que você é, eu morri por você e cumpri tudo que eu precisava fazer para você viver a eternidade comigo, mas você passou a vida
amando o dinheiro. Você passou a vida amando as coisas. Você passou a vida apaixonada pelas coisas que o diabo te oferecia. Você escolheu pelo inferno. Não é eu que estou te mandando. Eu respeito o seu livre arbítrio. O inferno não é o lugar que Deus vai nos mandar. O inferno é a escolha que nós fizemos com o nosso livre poder de escolha. Quem é o seu Senhor? Quem é o seu Senhor? Você gasta o seu recurso, a sua energia com o quê? Você ama mais as coisas ou as pessoas? Quem é o seu Senhor? Esse jovem rico usou o seu poder de escolha. Amém, igreja? Amém? Amém. Nós conhecemos a história. Esse jovem rico vendeu as coisas. Mesmo Jesus, igreja, se esforçando. Jesus se esforçou com esse homem ou não se esforçou, igreja? Jesus se esforçou de trazer a ilusão desse homem para fora ou não se esforçou, igreja? Mas mesmo assim, olha o que esse homem fez. Versículo 24. Vendo Jesus que ele ficara muito triste e que foi embora, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Versículo 25. Com certeza é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quando Jesus vê esse homem indo embora, quando Jesus vê esse homem escolhendo pelo inferno, quando Jesus vê esse homem escolhendo pelo domínio de Satanás e em viver na ilusão que ele vivia, Jesus se entristece. E Jesus diz algo muito forte. Ele diz assim: quão difícil é para aqueles que têm riquezas entrar no reino de Deus. É como um camelo passar por o fundo de uma agulha. É algo quase impossível. Só não é impossível, nós vamos entender aqui, porque para Deus não existe nada impossível. O que esse homem fez com o seu poder de escolha, igreja? Ele decidiu ficar apaixonado pelo dinheiro, pelo inferno e pelo diabo. Decidiu ou não decidiu, igreja? Decidiu. Ele usou a escolha dele, entristeceu o Senhor. Pastor, o que Jesus estava querendo dizer com isso? Então quer dizer que nós não podemos ter riquezas? Olha só, foi exatamente isso que os discípulos pensaram. E olha o versículo 26. Os que ouviram isso disseram: logo, quem pode salvar-se? E aí, igreja, eu quero explicar o versículo 26 para a gente prosseguir. Sabe o que perturbou os apóstolos? Sabe o que perturbou esses homens? É aquilo que nos perturba agora. Pessoas estão perturbadas com a mesma pergunta: quem pode salvar? Se tiver riqueza, não vai entrar no reino. Quem pode salvar? Esses discípulos estavam com Jesus naquele momento da história, não pela eternidade em glória, mas por um reino terreno. Eles acreditavam que Jesus ia derrotar o Império Romano. Você sabia disso, sabia? Que Jesus ia lutar numa batalha no âmbito natural. Então o que eles pensavam? Que quando Jesus começasse uma batalha no âmbito natural, amém? Quem que ia ser os generais de Jesus? Quem que ia ser os poderosos de Jesus? Quem, igreja? Os discípulos. O Jedi está na palavra hoje, hein? Os discípulos, eles pensaram assim: olha, Jesus vai para a guerra, nós vamos vencer. Mas agora, depois dessa conversa com esse homem, nós não estamos entendendo nada. Nós vamos ser tudo rico. Ó, que evangelho que esses homens acreditavam? No evangelho da prosperidade torcida e disfarçada de amor pelo dinheiro. Eles estavam com Jesus porque eles pensavam que Jesus ia lutar uma batalha, ia tomar um reino e eles se tornariam os poderosos da terra. E aí eles falaram assim: ué, quem vai se salvar? Nós vamos ser ricos. O Senhor está trazendo um novo reino, um novo governo. E é esse evangelho e essa mentalidade que reina até
hoje, em muitos lugares e em muitas igrejas. Ei, Jesus não veio estabelecer nessa era presente um reino aqui na terra. Ele veio trazer para dentro de nós, nessa era, um reino. Não está lá, nem ali, mas está dentro de nós. Ele está voltando para a próxima era, para regenerar todas as coisas e governar sobre esse mundo. Mas nessa era, o mundo jaz do maligno. O evangelho que prega que Jesus quer te dar, não é o de Jesus. O que Jesus quer fazer, pastor? Ele quer acrescentar dinheiro e coisas na sua vida para você dar para os pobres. Quem está entendendo isso, igreja? Olha aqui. Quem está entendendo isso, igreja? Vocês estão entendendo a diferença de um evangelho para outro? Pastor, então, o que Jesus estava falando assim, olha, sabe o que é impossível? Sabe o que é impossível? É o cara que é apaixonado, que adora o dinheiro, que rejeita cuidar dos pobres e ir para o céu. Ter o meu reino, porque no meu reino eu vou dar até as coisas para os meus filhos. Eu vou acrescentar as coisas, porque eles buscam o reino de Deus acima de todas as coisas. E quando eu der as coisas para ele sabe que isso não tem valor nenhum, que o que tem valor é as pessoas, e ele vai investir na vida das pessoas. Você está entendendo o que Jesus estava falando que era impossível? O que é impossível? O evangelho da prosperidade, que não é o evangelho de Cristo, mas do diabo, te levar para o céu. O evangelho de Cristo, sabe qual é? Fala, qual, pastor? Vende tudo, dá para os pobres e segue Ele. O que você tem feito com o seu poder de escolha? O que você tem feito nessa presente era da sua eternidade? Quem é o seu Senhor? Jesus responde algo, igreja, no versículo 27. Ele, porém, respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Isso é impressionante. Deus ama uma causa impossível. Quem é uma causa impossível e dê um glória a Deus? Glória a Deus! Eu sou uma causa impossível. Sabe por que Deus ama as causas impossíveis? Sabe por quê? Porque a causa impossível não divide a glória dele com os homens. Aonde o pastor Rodolfo passa, que eu era uma causa impossível, onde que o Mateus passar, onde que meus filhos passam, ali passa um homem que não tinha solução. O que Jesus estava dizendo assim, olha, o que tem um amor ao dinheiro, o que não gasta os seus recursos para a eternidade, o que ama mais o dinheiro, o que busca mais o dinheiro do que minha presença, esse nunca vai entrar no reino, é impossível. Mas existe uma possibilidade para ele. Existe uma possibilidade para você que está assistindo essa live e que entendeu que é apaixonado pelo dinheiro. Fala, qual é a possibilidade, pastor? Jesus Cristo de Nazaré, o Deus do impossível, o mesmo Deus de ontem, de hoje, de eternamente. Ele continua fazendo milagres e transformando vidas. Qual é a transformação, pastor? Qual é a mudança? Qual é a regeneração? É desapegar, é largar mamon, é renunciar tudo, vender tudo e ir segui-lo aonde quer que ele vá. Sabe qual é a obra impossível de Jesus nas nossas vidas? É quando nós recebemos Ele como Senhor. Não em palavras somente, mas de todo o nosso coração, que produz em nós frutos dignos de arrependimento. Quando nós tiramos nossas expectativas das coisas. Sabe qual é uma característica muito clara
de quem tira a expectativa das coisas, fala qual, pastor? Ele também tira a expectativa das pessoas. Um homem que é ligado à eternidade com o Pai não se frustra com ninguém. Você sabe qual é a base da frustração? É o amor a Satanás e ao dinheiro. Porque as pessoas se frustram umas com as outras, porque elas geram expectativas, ou emocionais, ou que as pessoas podem produzir para ela dinheiro ou coisas. E quando alguém não dá para ela a emoção que ela quer, e nem dá o que ela pensa que essa pessoa podia dar, essa pessoa o frustra, e ela se magoa, e ela não perdoa, e nasce uma raiz de amargura, e o inferno destrói. Uma característica de quem tem um coração no Pai é não se frustrar com ninguém, é não se magoar com ninguém. Existe um lugar em Deus que eu e você não precisa perdoar, porque nós nem nos magoamos. Quando eu começo um relacionamento com alguém, eu sei que essa pessoa vai errar comigo. Eu sei que essa pessoa não vai atender as minhas expectativas. E eu sei que essa pessoa não pode preencher a minha lacuna emocional. Porque eu tenho certeza que o único que pode me dar o que eu preciso e o que eu quero é Jesus Cristo de Nazaré. Então eu nunca começo um relacionamento com alguém interessado no que ela tem. Por quê, pastor? Porque ela não tem nada para me dar. Quando eu começo um relacionamento com uma pessoa que eu tenho certeza que ela não tem nada para me dar, eu vou me frustrar com ela, igreja? Vou? Quando eu começo o meu relacionamento com alguém que eu espero que ela atenda os meus problemas e resolva os meus problemas é muito grande. Eu entro todo mês devendo 60 mil reais, todo mês eu entro. E eu não achei ninguém ainda capaz de me dar 60 mil reais por mês. E eu acho que eu não vou achar. Todo mês assim. Só Jesus resolve meus problemas financeiros. Cara, isso é libertador. Porque eu nunca vou criar uma expectativa e me frustrar com alguém. Eu nunca vou tratar alguém diferente. Eu não vou tratar um morador de rua que me chega pedindo ajuda aqui para mim e um empresário que entra aqui, porque nenhum dos dois tem nada para me oferecer. Quem está me entendendo, igreja? Pelo contrário, aqui na Batista é o lugar de honra, e os meus filhos nem entendem isso, que até brabinho comigo. O lugar de honra não é o primeiro lugar, não é, igreja? Quem senta no primeiro lugar da igreja Batista Éden? O resgate, fica me curando comigo. Eu estou dando lugar de honra para os cabeção e eles não percebem. Quem está entendendo, igreja? Cara, pessoas que eu amo muito, disse assim para mim que eu preciso separar o restaurante, porque aqui na igreja é o restaurante comunitário, a escola ou chamado, a casa de apoio e a triagem. Quando o cara chega da rua, nós ficamos aqui, você que não conhece o Nova, nós ficamos na faixa de gás, aqui, a nosso redor aqui é só dependente químico, só noiado. E tem pessoas que falam assim, se você deixar o restaurante aqui, pastor, e abrir a igreja em outro lugar, vou congregar com você. Muitos empresários, muitas pessoas vão vir aqui para a igreja, pastor. E eu olho e falo assim, mas para quê? Por quê? O que eles têm para me dar? Velho, eles só têm dinheiro. Sabe qual que é a maior pobreza do mundo? Fala qual, pastor? Só ter dinheiro. Você precisa entrar na página e assistir a minha live do meu testemunho, você vai entender muito mais essa mensagem. E eu não posso entrar mais fundo, porque senão eu vou ficar aqui 3 horas falando. Quem está entendendo, igreja? Igreja, o dependente químico, ele é violentamente inteligente e manipulador. Sabe como que ele chega aqui na Batista Éden? Porque ele acha que eu sou apaixonado pelo dinheiro. Ele chega desse jeito aqui, ó. O cara chegou aqui no primeiro dia, ele tem um recursinho. Ele chega em mim e fala assim, aí pastor, pá, não sei o que, pá, não sei o que. Você está precisando de alguma coisa, pastor? Já mete a mão no bolso e quer me dar um dinheiro. É de jeito. Por que ele quer me dar o dinheiro? Porque ele quer me manipular. Ele fala assim, larga de ser sem vergonha, moço. Não preciso do seu dinheiro não, se eu quiser dinheiro eu estava trabalhando, rapaz. Outra coisa que o dependente químico faz para me manipular, eu já vi isso aqui altas vezes. Ele chega aqui, ele vê que nós somos muito simples, nós comemos sim, nós comemos arroz e feijão muitas vezes. Nós não bebemos refrigerante, nós somos simples. Deus não dá o que nós precisamos, o que nós quer. Deus dá o que nós precisa. Deus não
Véi, se tem um trem que Deus não faz, é mimar ninguém. Aí o cara chega aqui, ele tem um dinheirinho, ele vai ali, compra um monte de coisa, sorvete, refrigerante, e chega olhando pra mim, tipo assim, ó, eu tenho dinheiro, pastor, me trata diferente. É esse que eu morro, velho. Esse já entra na minha cartilha, não sabe nada, inocente. Outro jeito que o dependente que me tenta me manipular, fala, qual, pastor? Ele chega aqui, mete a mão na carteira e dá o documento dele pra mim. Sabe por que ele me dá o documento? Sabe por que? O Evelyn. Sabe por que ele não quer me dar o documento? Porque o INSS paga um salário mínimo para o dependente químico. Você sabia disso? E se eu pegar o documento dele e ali entrar com um papelzinho, que eu sou bom de papel, eu recebi um salário mínimo de 50 FII. Era 50 mil por mês. Você sabia disso? E eu falo assim, ô lindão, guarda o seu documento com você, que aqui nós nem pega o seu documento. Você está entendendo, igreja? Porque o nosso Senhor é o dono de todo ouro e toda prata. Quem está entendendo isso, igreja? Gente, essa semana um cara que eu amo demais, me procurou e tem 15 milhões para ser liberado aqui no estado de Mato Grosso para ação social, para cuidar de idoso, criança e dependente químico. É só apresentar os documentos lá, que eu tenho todos, que o recurso libera na nossa conta. E eu falei, é de Deus esse trem. Quando ele me falou, não tem nada de errado. É só ir lá e apresentar o projeto, a bancada aprova o projeto, nós recebemos o dinheiro. Na quarta-feira eu falei, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Na quinta-feira eu fui orar e Deus falou o que comigo? Não pega nesse dinheiro. Eu não estou renunciando a algo errado. Ele não pediu para mim renunciar a algo errado, ele pediu para mim renunciar a algo certo. Não tinha nada de errado. Essa pessoa que eu amo muito nem me entendeu. Eu só consegui falar com ela na segunda-feira. Que eu estava pensando que Deus ia mudar. Ele estava só me testando. Eu achei que era só o meu Isaac. Eu achei que ele ia falar, não filho, não precisa matar o Isaac. Deus falou quinta, mata o Isaac. Sexta, mata o Isaac. Sábado, mata o Isaac. Domingo ele falou assim, ô Balaão, mata o Isaac. Você sabe como que é Balaão ou não? Balaão ficou tentando barganhar com Deus para pegar o recurso. Eu falei, Deus, eu não sou Balaão. Não sou Balaão. No outro dia cedo eu mandei um áudio para ele. Mano, eu te amo, mas eu não vou fazer esse negócio. Não é 15 real não, gente. É 15 milhões. Todos esses projetos, só de idoso que a gente não faz. Porque o amor do nosso coração, o nosso Senhor é Jesus Cristo de Nazaré, e nele há toda suficiência. A obra é minha ou a obra é dele? A obra é minha ou a obra é dele? Então ele que paga as contas. Você não, você que está aqui comigo, você que mora comigo, você não comeu sim porque eu quero, não. Você comeu sim é para você dar valor no que ele está te dando e pensar no que você fez. Quem está entendendo isso, igreja? Porque não é eu que te sustento aqui, não. Quem sustenta você aqui é o dono dessa obra. Vocês me conhecem, eu chego aqui na igreja 1 hora. Chega ou não chego? Passo o dia inteiro orando e lendo Bíblia de manhã. De tarde eu continuo orando em línguas. Os outros me ligam e falam, pastor, está faltando, o que eu faço? Vem aqui, Luiz. Vem aqui, Luiz. Mostra para os irmãos o que eu faço quando... Vem aqui, Luiz. O Luiz é nosso obreiro. Meu filho, vai fazer quantos meses comigo, filho? 10? 10. Fora mancado, mas coisa. Quando você chega em mim e fala assim, acabou a erva, pastor, o que eu falo para você? Manda pôr a mão no olho e a faca no dedo. Faz. Tá, que acabou a erva? Aqui não acaba nada, moço. Por que não acaba? Porque a despensa não é lá onde o seu José fica, não, moço. A despensa é no céu e não tem falta de nada. Se não tem erva, é que Deus não quer que nós tomemos tererê. Se não tiver feijão, porque Deus quer. Se não tiver comida aqui no dia que nós servimos 150 refeições aqui todo dia. Se não tiver comida, o que é que Deus quer? Que nós jejua. Nunca Ele pediu para nós jejuar na assinatória, nunca. Nós sempre comemos todo dia 4 refeições por dia. 150 refeições todos os dias, entre almoço e janta. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus.
Quem está entendendo essa palavra, diga aleluias. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pedro encabulado com essa história toda, confrontado. Pedro ficou confrontado com essa história. Você está confrontado ou não está? Quem você ama? Quem é o seu Senhor? O que você está decidindo para a sua eternidade? Pedro, nesse mesmo conflito, fez uma pergunta para Jesus. Falou assim: e nós? Que deixamos casa, que deixamos tudo, que deixamos família, que deixamos bem, que deixamos tudo para te servir. O que vai ser de nós? Pedro estava falando assim: eu estava te seguindo para ser rico. Eu estava te seguindo, igreja. Se teve um homem que não se converteu, foi o jovem rico. Mas se teve um homem que começou a se converter ali, foi Pedro. Que Pedro falou assim: então tá bom, nós não vai ser rei, nós não vai ser rico. O que vai acontecer com nós? Que deixamos tudo, Jesus. Olha o que Jesus disse. E aqui eu quero terminar, e você vai ver que grande revelação tem aqui. Versículo 29, disse-lhe ele, Jesus: em verdade vos digo, que ninguém que há, que tenha deixado casa, ou pais, ou irmão, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, versículo 30, e não receba muito mais neste mundo e no mundo vindouro. Gente, a nossa mente é tão diabólica, que quando a gente pensa assim, um cara um dia falou assim, eu contei meu testemunho de renúncia para ele, e ele falou assim: ainda bem que Jesus falou para você que você vai receber muito mais nessa vida e na vindoura. Ele pensou que nós vamos receber recursos para usufruir para nós mesmos. Mas sabe o que Jesus estava falando, igreja? O que é muito mais valioso? O que é muito mais valioso do que o dinheiro, igreja? Porque se Jesus estava falando de dinheiro, Ele ia mandar nós trabalharmos. O que é muito mais? O que Jesus estava falando para Pedro? Pedro, vocês que deixaram tudo, vocês receberão muito mais, 100 vezes mais, nessa vida e na vida vindoura. O que é 100 milhões de vezes mais valioso do que o dinheiro? O que é, igreja? Jesus, igreja. Ele estava falando: olha, Pedro, não tem problema, pode renunciar tudo, que eu estarei com vocês até a consumação dos séculos e por toda a eternidade. Quem é Jesus, pastor? Aquele que é a plenitude de todos, aquele que tem o poder de encher tudo em todos, aquele que tem todos os recursos, aquele que criou o céu, a terra e tudo que existe. Se você tiver coragem de vender tudo que você tem, dá para os pobres e seguir Ele, porque só tem um jeito de vencer Mamon. Como, pastor? Dando o que Mamon te deu. Eu vou falar de novo, porque destronar Mamon, você não destrona Mamon com jejum, você não destrona Mamon com oração, você não destrona Mamon com conversinha fiada, você só destrona Mamon dando tudo que Mamon te deu. E se você amava o dinheiro, se você entendeu isso nessa palavra, que ela ficou clara, ficou ou não ficou? O dinheiro que você tem foi Deus que deu o Mamon. O que você vai fazer com o seu poder de escolha? Só existe um arrependimento nessa mensagem. O mesmo proposto para o jovem rico. O que Mamon te deu. Pastor, foi Mamon que me deu. Se você ama mais isso do que as pessoas, se você gasta suas energias e o seu tempo e o seu dinheiro com as coisas e não com os pobres, se você ama mais as coisas que você tem do que aquilo que tem valor para Jesus, que é as pessoas, foi Mamon que te deu. E Mamon te dá e ainda deixa você guardar 5 mandamentos, para você ficar bem cauterizado, apegadinho nesse dinheiro que vai queimar com você no inferno. Não tem como eu orar por você nesse arrependimento.
nessa renúncia. Só existe um caminho para a eternidade: vender tudo que tem, dar para os pobres e seguir Jesus. Quem você ama? Pastor, como eu começo esse processo de arrependimento na minha vida? Você começa reconhecendo quem é o seu Senhor. E depois de reconhecer quem é o seu Senhor, confessando, você vai confessar. Você que essa palavra falou que você não vai orar por você, que não adianta eu orar por você. Quem está entendendo isso, igreja? Esse demônio não destroça com a oração do pastor. Esse demônio só sai da vida da pessoa se ela confessar que ela é apaixonada por mamon, apaixonada pelo dinheiro, que ama o diabo. Primeiro passo, confessar isso publicamente. Depois, pegar tudo que mamon te deu e dar para os pobres. Quem está entendendo isso, igreja? Então, se você tem coragem, você que está assistindo essa live, pega o seu status, que você gosta de postar o que mamon tem te dado. Pega o seu feed, pega seus reels que você gosta de postar o que mamon tem te dado. Vai para lá e grava um vídeo dizendo: eu adoro mamon e o diabo, o dinheiro é meu Senhor, mas hoje eu me arrependo e aquilo que mamon me deu eu vou dar para os pobres. Só existe esse caminho. Não tem oração que te salva. Eu sou mais poderoso que Jesus, igreja? Sou? Jesus falou assim: vem cá, jovem rico, deixa eu orar por você. Falou? Porque mamon não destrói com oração do pastor. Mamon só destrói com renúncia. E não é só quem é rico que está preso a mamon não, sabia? Tem gente dentro de casa de operação que tem 14 tênis, 20 camisas e o irmão do lado não tem nenhuma. Sabe como que eu vivo lá em casa? Minha mulher, quando eu ganho as coisas, as roupas que eu ganho, que ela não vê que eu ganhei, ela guarda metade, só me dá metade. Fala, por quê, pastor? Porque ela sabe que eu vou dar, então na hora que eu der tem mais metade guardada. Quantas vezes eu já fiquei sem sapato aqui nessa igreja? Quantas vezes eu já mandou dar a última blusa de frio que eu tinha? Perdi as contas disso. Sabe quantos anos que eu não compro uma roupa para mim? Tem 7 anos que eu não compro roupa para mim. Não compro, muito dificilmente compro uma roupa para minhas 2 filhas que moram comigo. Nós ganhamos. Ontem nós tínhamos ganhado um sapatinho, coisa mais linda, só precisava fazer um ajuste nele. Um tinha as pérolas e a outra não tinha. Falei, filha, vamos deixar esse sapato bonito. Arrancamos as pérolas tudo. Ela ficou faceira demais. Porque nós não vivemos daquilo que os nossos esforços produzem. Nós vivemos daquilo que a graça nos dá. E o que a graça nos dá é para tocar outras pessoas. O que a graça nos dá é para alcançar as pessoas. Porque o reino de Deus é para tocar os perdidos e os necessitados. Porque a verdadeira religião é cuidar do órfão, das viúvas e dos necessitados. Iludido, se arrependa, se converta, vende tudo que mamon te deu, dá para os pobres. Não, pastor, foi Deus que me deu. Faz uma avaliação. Tem gente que está tão presa a mamon que dá 10% do que mamon deu para ele, para a igreja, para aliviar o peso na consciência. Vai com 10% e tudo, com tripe e tudo para o inferno. Deus, Ele estabeleceu os 10% sim, amém, igreja? Mas esse é o mínimo que Deus te pede. Eu costumo dizer que na Batista o golpe é mais profundo. Eu até ensino sobre o dízimo, que ele pode ofertar na vida de outra pessoa, amém? Mas aqui nós não queremos o dízimo, nós queremos tudo. Para nós servir os pobres e os necessitados. Quanto mais o cara dá, mais o cara vai. Quanto mais, a graça assim, quanto mais o cara libera, mais o cara recebe. O seu José está aqui, ele é um dos que cuida da despensa. Nós ganhamos 4 fardos, 4 sacos de 60 quilos de feijão. Eu estava extremamente preocupado com esse feijão. Fala, preocupado com o quê, pastor? Preocupado de nós deixar estragar em cima. Foi ou não foi, seu José?
Temos que caçar um jeito de dar. Quando Deus manda mais na nossa vida e na minha vida pessoal e na igreja, eu tenho certeza que Deus mandou para a gente ofertar para alguém que está precisando. Deixar estragar é a pior característica de quem tem mamão na vida. Mandei um áudio ou não mandei, seu Zé? Caça um jeito de dar esse feijão. Vai acabar, pastor, vai mesmo, hein? A hora que acabar, vai acabar coisa nenhuma, moço. Lá no céu não acaba nada, moço. Aqui nós vivemos a realidade do céu, não da terra. Quem está me entendendo, igreja? Quem entendeu essa mensagem? A última palavra para você e para nós acabarmos. 2 palavras. Renuncia e compartilha essa live. Em nome de Jesus. Amém.